Olá, irmãos, esse sou eu. Meu nome é Rodrigo, né? Como eu já falei, sou casado há 1 ano. Minha esposa se chama Ana Cláudia. Ela tem 2 filhos que também são meus. E o meu sonho sempre foi ser pai. E eu não podia, irmãos, ser pai. Por quê? Porque quando eu era pequeno, a minha mãe e meu pai, eles se separaram. E eles brigavam muito. E depois da separação, a minha mãe começou a beber muito, mãe bebia muito. E eu ia na venda buscar bebida para ela. Eu vivia uma vida ruim como criança. Não tinha o apoio de um pai, não sabia o que era uma figura paterna. E no meio disso tudo aí, o diabo, ele aproveitou, irmãos, para me levar para o caminho da homossexualidade. O diabo, ele me apresentou algumas figuras masculinas porque eu não tinha uma figura paterna, uma figura masculina na minha vida, e Deus usou os homens para preencher esse vazio que eu sentia de ter uma figura masculina na minha criação. E eu cresci com isso. Me envolvi com vários homens, me envolvi em prostituição, me envolvi com mais de um homem, cheguei a morar junto com outro homem e tive relacionamentos homoafetivos, morei com alguns, tive alguns relacionamentos, mas nenhum dava certo, nada dava certo. E um dia eu conheci a palavra de Deus. Aos meus 16 para 17 anos eu conheci a Deus, eu conheci a palavra de Deus e eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. E fui batizado com o Espírito Santo, vivi uma vida boa, mas duraram apenas 1 ano, mais ou menos, e eu caí no mundo de novo, meus irmãos. Eu fiquei afastado da presença de Deus por 12 anos. 12 anos foi o que eu vivi longe de Deus, e a palavra de Deus fala, né, que quando a casa ela é limpa, ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo. Se ela não for habitada, se o Espírito Santo sair, o diabo ele anda, né, por lugares secos procurando repouso, mas ele não encontra, ele volta achando a casa vazia. Ele entra e traz consigo 7 espíritos piores do que aqueles. E o estado daquele homem se torna pior. E o meu estado ele se tornou pior, irmãos. Depois que eu larguei o caminho de Deus, eu envolvi novamente com homens, com cigarros, com a vida louca, e sabia que se Jesus voltasse naquele momento eu ficaria para trás, porque eu não fazia as coisas que Deus queria. Eu saí do caminho de Deus e comecei a servir literalmente Satanás. Eu era o próprio Satanás, irmão. Eu era um ser muito ruim, me apresentava burro para as pessoas, parecia ser uma coisa boa, como se fosse o anjo caído, transfigurado em anjo de luz. E eu comecei a viver o mundo homoafetivo todo de novo. Cada dia um homem. Nada dava certo, nada podia preencher vazio. Claro que não podia, irmão, só o Espírito Santo que podia preencher o espaço que existia dentro de mim, o vazio. E eu, irmãos, mesmo sem forças, eu lutava. Eu buscava em Deus e pedia a Deus para me tirar daquela vida, porque eu não aguentava mais viver aquilo. Eu sofria, eu chorava, eu colocava louvores, Deus tocava, mas eu não me entregava, tinha medo. E eu não mais orava, eu não fazia nada para servir a Deus.
Só servi as trevas, irmãos, e foi o pior momento da minha vida. Foi pior, meus irmãos. O momento que eu passei foi ter afastado da presença de Deus. Se você está me ouvindo, você está afastado, irmão, volte para a presença de Deus hoje. Se você não está afastado, meu irmão, não afasta, não sai da presença de Deus, irmão. Não sai, irmão. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é bênção, Deus, ele é tudo, irmãos. Então sirva o Senhor verdadeiramente. Depois, irmãos, para a glória de Deus, eu fui num culto na igreja Casa da Bênção aqui em Viçosa, levado pela minha irmã e amiga Donata, através de orações de pessoas da minha vida, Claudete, Dinda, pessoas que sempre lutaram por mim, o Wagner, pessoas que sempre tiveram do meu lado, mesmo sabendo que eu poderia não voltar mais, as pessoas ainda estavam ali me ajudando, orando, me incentivando a voltar. Eu sou grato a Deus pela vida deles, pela vida de todos. Tem muitos irmãos que não tem como eu falar tudo aqui agora. E eu voltei para a presença de Deus. Passei por um processo de libertação muito doloroso. Perdi 2 unhas, mas elas nasceram de novo, tá, irmão? Tá aqui, ó. Tá aqui, minhas unhas bonitinhas estão aqui, graças a Deus. Me machuquei. Mas pra glória de Deus, eu tô aqui hoje. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui na igreja, de cabelo grande, cabelo grandão, calça apertada, cheguei no culto e o pastor Carlos, ele estava louvando e ele veio até mim, me abraçou, começou a louvar junto comigo ali, eu comecei a louvar juntamente com ele. E Deus começou a operar naquele momento e eu pude entrar de novo na presença de Deus. Entrei na casa de Deus, comecei a pregar a palavra de Deus nas igrejas, me tornei obreiro, me tornei evangelista para a glória de Deus. Hoje eu sirvo a Deus, irmãos. Claro que a gente tem dificuldades, lutas, mas Deus, ele é maravilhoso e Deus, ele nos sustenta em todos os momentos. Depois disso eu tive um relacionamento a qual não durou muito tempo, a gente terminou, a gente ficou afastado, irmãos, por 1 ano. Nesse momento eu tive outras mulheres, acabei querendo provar para as pessoas que eu não era mais um homossexual, querendo mostrar para as pessoas que eu tinha mudado e não era bem assim. Não é bem assim que funciona. Mas depois de muitas orações da minha esposa, Ana Cláudia, nós voltamos, nós nos casamos e nós tínhamos um sonho de ter um filho. Ela engravidou, teve um aborto e nós passamos por tudo aquilo ali louvando, adorando a Deus, indo aos cultos, não deixamos de rir, não deixamos de pregar a palavra. E para a glória de Deus, ela está grávida novamente. Eu peço a vocês, peço a todos que orem por mim, pela minha esposa, pelo meu filho. É um sonho que eu tenho, irmãos. E eu creio que as mãos de Deus estão sobre esta criança, sobre o ventre da minha esposa, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu ministério, meus irmãos. E hoje eu estou aqui nessa noite, trazendo para vocês a palavra de Deus e dando esse testemunho aqui de vida para vocês. Um pouco de mim, um pouco da minha vida. É um pouco, mas tudo resumido. E é isso aí. Tenha fé. Aquele que perseverar, meu irmão, até o fim, ele será salvo. Se você não aceitou Jesus como Salvador, aceite Jesus como Salvador da sua vida, irmão.
Aceita não, né, irmão? Recebe. Que quem aceita é Ele, porque nós somos sujos, mas mesmo assim Ele nos aceita. Então, meus irmãos, é isso aí. Eu agradeço por tudo, por ter conhecido vocês. Que Deus abençoe todos vocês aí. Em nome do Senhor Jesus, ficam na santa paz. Amém?